Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Política Podcast. Um espaço, um programa criado com um objetivo único, que é aproximar você, cidadão, do seu representante político. E hoje, no nosso 9º episódio, trouxemos aqui uma figura ilustre. Vocês estão acostumados a ver aqui bate-papos com vereadores, mas hoje saímos um pouco dessa linha e trouxemos um deputado estadual, representante do povo catarinense, representante também do PSD. Antes de apresentá-lo, você já sabe quem é, porque está na descrição desse vídeo, mas antes de apresentá-lo e iniciar esse bate-papo que eu tenho certeza que será maravilhoso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. As pessoas que seguem investindo no nosso projeto, gostaria do fundo do meu coração de agradecer pelo apoio. E são eles: Blumenau Multimarcas, Serra Fina Marcenaria, Retífica de Motores Apiúna, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc Café e Restaurante e o nosso novo patrocinador, a Storm Energy Drink. Se você procura comprar um veículo com segurança, fazer uma compra segura e de qualidade e procura as melhores opções de veículos, você vai encontrar as melhores opções na Blumenau Multimarcas. Se você procura a fabricação de um móvel de qualidade, instalação de uma porta, você vai encontrar os melhores serviços com o Denilson Matoso e o Andriel Matoso na Serra Fina Marcenaria. Agora, se você procura consertar o seu veículo ou procura fazer aquela manutenção preventiva, Retífica de Motores Apiúna. Agora, se você quer recreação, diversão ou comer um lanche de qualidade, Bar e Lanchonete do Paulinho. E se você, na hora do almoço ou café, procura se alimentar, The Arc Café e Restaurante. Valeu? Agora, eu quero, com muita honra, anunciar o nosso convidado da noite. Deputado estadual, primeiro mandato como deputado, o deputado estadual Mário Mota. Seja muito bem-vindo, deputado. Fica à vontade. É uma honra, né, o senhor estar aqui no nosso programa, ter tirado um tempo, mesmo tendo vários afazeres, várias tarefas aí diárias, ter tirado um tempo para conversar conosco. Muito obrigado. Querido Edson, e a todos do nosso Resenha e Política, um abraço carinhoso, um abraço aos nossos patrocinadores e agradeço a oportunidade, a possibilidade de conversar com as pessoas. E cada vez mais eu percebo que a rede social, que a internet e que os podcasts têm nos permitido momentos mágicos de falarmos de um único ponto e sermos recepcionados pelo streaming da internet em qualquer ponto do mundo. Isso é uma magia maravilhosa. Eu tenho que agradecer a oportunidade e tentar aproveitar da melhor forma possível. Estou à sua disposição, Edson. Muito bom, muito bom. O senhor é deputado estadual atualmente, eleito, né, nas eleições de 2022 com a votação expressiva, mas além do deputado estadual Mário Mota, o senhor é conhecido muito no nosso estado, ou até mesmo no nosso país, pela sua atuação por muitos anos como jornalista, é isso? Vamos dizer que sim. A partir de 1980 eu iniciei em televisão, mas antes disso, pelo menos uns 15 anos antes, com 14 para 15 anos, eu já tinha iniciado em rádio no interior de São Paulo. E a minha entrada em rádio foi motivada pela minha infância e pré-adolescência em circo. Circense? Isso. De família? Quando eu nasci, meu pai e minha mãe tinham uma dupla caipira, uma dupla sertaneja chamada Motinha e Inhafia, e tinha um programa de auditório chamado Na Serra da Mantiqueira, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na Rua Paula Souza, 181. Era no centro da cidade, era um grande auditório com 300 lugares, era o maior auditório da cidade. Na década de 40, 45, 50, eu nasci em 1952. Eu nasci praticamente junto com a televisão no Brasil. A televisão surgiu com Assis Chateaubriand em 1950, 51, com a TV Tupi no Sumaré, em São Paulo. E meus pais, nessa época, apresentavam um programa na Rádio Bandeirantes, um programa de auditório, onde iniciaram suas carreiras
duplas e trios que formaram a base da raiz da verdadeira música sertaneja do Brasil. Tonico e Tinoco, Cascatinha e Ana, Zico e Zeco, Zilo e Zalo, Lio e Léo, Tião Carreiro e Pardinho. Então todos eles se apresentavam Todos eles se apresentavam no rádio. E papai comprou um circo, montava na periferia de São Paulo, mudava de bairro e levava para o pavilhão, para o circo, teatro, os artistas que desfilavam nas emissoras, na emissora dele e nas outras emissoras de rádio, uma vez que, como não existia ainda a televisão no Brasil, o rádio era o grande propagador de entretenimento que fazia o sucesso dos cantores, cantoras, conjuntos, emissoras, e sem dúvida a possibilidade de aproveitar esse sucesso levando para espetáculos no circo é que motivou meu pai a comprar um circo. E foi um dos primeiros circos, teatros do estado de São Paulo na época. Então o senhor nasceu no circo, o teu início, o início da tua trajetória foi toda no circo? Fui praticamente no circo. E o que o senhor fazia no circo? O que era necessário num circo-teatro, um drama, uma comédia, uma peça, um melodrama em que tinha uma personagem criança, era eu, não tinha alternativas. Ganhei do meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade, um pequeno acordeon que era fabricado em Blumenau, brinquedos da Eric, uma sanfoninha de 4 baixos, parecida com a sanfonia de 8 baixos do Borghettino. E eu comecei a tocar aquela sanfona de 4 baixos com 4 anos de idade, meio talento, sei lá, baixava um espírito, eu sei lá. O fato é que de ouvido eu conseguia tirar qualquer melodia. Cantava também ou só? Também, mas a sanfonia acabou se tornando uma grande atração no circo. As pessoas iam ao circo para ver o garotinho de 4 anos de idade que não alcançava o microfone, tinha que subir numa cadeira, inclusive, para a sanfona ficar no nível do microfone, e que tocava qualquer música que a plateia solicitasse. Essa tua trajetória no circo, deputado, durou por muito tempo? 14 anos. 14 anos. Exatamente. Eu fiz até a 8ª série do ginásio viajando em circo, para você ter ideia. Aí estudava uma semana em uma escola? Do jeito que... 10 dias na outra, mudava, às vezes tinha vaga, às vezes não tinha. E eu levei até a 8ª série. Se você me perguntar exatamente como, não saberia te passar a receita, mas lembro que com muita dificuldade de arrebanhar o conteúdo pedagógico das disciplinas, mas isso, por outro lado, me deu muita facilidade de adaptação a situações diferentes, difíceis. Eu tenho certeza que eu conheci, ao longo dessa infância e pré-adolescência, muito mais cidades, pessoas e ambientes que muita gente não vai conhecer em todas as suas vidas. E é uma experiência, né? Acredito que você levou, foi muito importante para você levar para a tua vida toda. Trago até hoje, Edson. Você lembrou bem. Toda vivência, quando você desenvolve esta relação com a experiência que você está vivendo, sem uma preocupação deliberada de ter que ganhar alguma coisa, de ter que faturar um dinheiro. Quando você simplesmente vive a emoção da experiência, ela nunca mais se apaga da sua memória, do seu coração. Você sente na pele aquilo que viveu. E eu repito, eu não tenho, e digo isso com muita tranquilidade e com muita humildade, eu não tenho o direito de questionar a minha vida. Muito bom. Sabe, eu tenho só que agradecer todas as experiências que eu pude desenvolver desde pequeno. No circo, quando eu tinha 7 anos de idade, o circo estava numa cidade chamada Araçatuba, no interior de São Paulo. Uma caravana de cinema do Rio de Janeiro veio para se apresentar num teatro, foi assistir um espetáculo do circo. Eu na época, fazia um papel numa peça chamada Marcelino, Pão e Vinho, e eles me levaram para o Rio de Janeiro fazer um teste. Eu acabei fazendo um filme nacional quando eu tinha 7 anos de idade. E como é que foi? Maria 38. Foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência, eu diria, única e que eu trouxe para o resto da minha vida. Eu nunca imaginei que mais tarde eu faria televisão. E televisão de cinema não há uma diferença significativa do ponto de vista de ambientação. Você tem as câmeras, você tem os câmeras, você tem um diretor,
você tem um texto. De algum modo, a televisão também é uma forma de você representar alguma coisa. Quanto mais natural for essa tua representação, um âncora de jornalismo, por exemplo, você percebe claramente quando ele está à vontade apresentando um telejornal, ou quando ele está impostando a sua voz para dizer que o governador do estado disse hoje, repórter fulano de tal. Você percebe que ele não está à vontade, mas ele está representando o âncora. Ao contrário do que o que me ajudou muito no circo para a televisão, muitos anos mais tarde, eu sempre entendi que eu deveria conversar com quem estava sentado no sofá ali, ó, sentado ali na sala, como eu. Falar a língua do povo. Conversar com as pessoas. Eu não era um noticiarista. E sabe que isso, por um lado, me atrapalhou em alguns momentos, porque alguns diretores que entravam na RBS, por exemplo, não conseguiam entender a minha linguagem corporal de comunicação. Eles diziam, poxa, o Mário não é um jornalista, não é um repórter, não é um apresentador. Mas por quê? Porque ele conta a história do fato para as pessoas. Mal sabia ele que a televisão iria buscar esse formato 20, 30 anos depois. E hoje, qualquer noticiário que você assista, os apresentadores têm que conversar, caso contrário você vai perceber claramente que eles estão forçando uma forma de comunicação que não é a mais natural possível. Sim. E eu já fazia isso desde 1986, 36, quase 38, quase 40 anos. Muito 39 bom. Anos, para ser mais exato, quando eu comecei apresentando o Jornal do Almoço. Você tem uma ideia, eu não mudei a minha forma de apresentar desde que eu comecei. Então eu já fazia, como estou fazendo aqui hoje, conversando contigo, muito à vontade, eu já fazia isso em 86 de uma maneira muito natural. Eu não fiz curso de jornalismo, porque não existia ainda quando eu comecei em rádio. Sim. Eu sou fruto do rádio de interior. O rádio da emissora Rádio Piratininga de Tupã, em que você era obrigado a fazer de tudo. Você fazia o Jornal do Meio-Dia, que chamava-se Rotativa no Ar, você saía fazer reportagens gravadas, você narrava futebol, você transmitia enterro, e à noite, com o mesmo terno cheirando o cravo de defunto, você ia no Tupã Tênis Clube entrevistar as debutantes, 1972. As gatinhas do momento. Qual é o livro da sua preferência? Ai, é Pequeno Príncipe, sabe? Era coisas desse... E cheirando defunto ainda, porque à tarde você tinha narrado o sepultamento do Monsenhor Afonso Hafner. Nesse momento, a carneira está recebendo o caixão do Monsenhor ao som, como era a vontade dele, de O Guarani, de Carlos Gomes. Ouçam. Tchan, tchan, tchararã. Era assim, você tinha que fazer de tudo. E às 6 horas da tarde você entrava. Tom, dom, dom. Começa a hora do Ângelus. 6 horas, Ave Maria. Estamos no momento de oração. Era assim, você tinha que fazer de tudo. Sim. E onde é que o circo me ajudou? Puxa vida, você imagina, o circo era isso, né? E você acreditava, né, quando estava lá no circo com a tua família, fazendo peças circenses, acreditava que a tua vida seria o circo mesmo? Que essa era a carreira que você ia seguir pelo resto da tua vida? Ou já tinha outros sonhos no teu coração? Olha, eu sempre tive meu coração aberto a todos os sonhos possíveis. E eu sou obrigado a te dizer que eu nunca fui de planejar muito a minha existência. Daqui um mês, daqui 20 dias. Até porque o futuro não existe, na verdade, né? O futuro e o passado não existem. Só temos o presente. Nós temos o dia de hoje, esse momento que a gente está vivendo. O ontem já foi, o minuto que acabou de passar já foi. O que vem adiante ainda não chegou. Então, eu sou muito partidário a viver com toda a intensidade possível o momento presente. E agradecer a cada minuto que passou. Por exemplo, você está dedicando alguns minutos da sua vida para conversar comigo. Eu não sei como te agradecer, eu não vou poder nunca te pagar isso. Até porque tempo não tem preço. Tem valor, o valor é incomensurável. Então, poxa, quando alguém se dedica a trocar ideias comigo, me ofertar o seu ouvido, o seu coração,
para tentar entender as frases que eu estou criando na cabeça e passando, na tentativa de explicitar um sentimento, um momento, enfim. Poxa, eu só tenho que ser grato. Não há outra alternativa, pode ter certeza. Muito bom, muito bom. Gostei muito da visão aí do senhor. E o Cadê fim? o senhor? Cadê o senhor? Ah, desculpa. Brincadeira. Fique à vontade. Meu pai também dizia, sabe, a gente tem um certo temor, a gente chama isso de respeito, né? Mas depois que quebrou o gelo, fique à vontade. Tá Agora, bom. por favor. Pode deixar, vou tentar aí me compor. E como é que se deu aí o fim dessa vida circense, da tua família? Por qual motivo que acabou? Veja como eu sou feliz. Meus pais pediram demissão da Bandeirantes, lá em 1952, quando eu nasci, por causa de um problema de saúde meu. Quer dizer, foi o primeiro grande sacrifício dos meus pais. Eles tinham um programa nacional de rádio. Todas as duplas que permaneceram no rádio fizeram sucesso depois. E eles tiveram que se afastar de um programa nacional que eles tinham na mão, por causa da minha saúde. Então foi o primeiro grande sacrifício dos meus pais. O que houve com você? Eu nasci com todas as pequenas doenças reunidas do universo infantil da época. Sarampo, varicela, coqueluche, tosse comprida. Eu tive uma doença chamada mal de simioto. Simioto vem da palavra símio, que significa macaco, símio. Você não se alimentava direito, minha mãe não tinha leite, e era pequenininha, ela me colocava no seio para mamar, eu mamava, não saía leite algum. Minha mãe não percebia, tirava do peito, achando que eu tinha mamado 3 litros, eu não tinha mamado um pouquinho de leite que ela tinha, mal. Como eu não chorava, talvez por fraqueza, que eu não tinha força para chorar, então que eu já era conformado naquela época com o que me era ofertado, ela me punha na cama e eu dormia. Dormia de falta de energia para reclamar. Sim. Até que descobriram, mal de simioto, na verdade, você ia ficando com raquitismo crônico. Mais tarde ela recebeu esse nome de raquitismo crônico. Você ia se engruvinhando e ficava parecendo um macaquinho, pequenininho. Por quê? Porque não tinha alimento, você não tinha nem o que queimar como energia. Até que descobriram isso, correram atrás de uma ama de leite. As senhoras, normalmente senhoras negras, muito fortes, com fartos seios, eram amas de leite. Naquela época nós tínhamos muitas amas de leite. E eu tive uma na cidade de Ibiúna, para onde mudou o circo. Mas como eu não sabia o que era, meu pai foi aconselhado a ir para o interior de São Paulo, que o clima era mais firme, mais quente. Então, o primeiro grande sacrifício da vida dos meus pais foi esse, pedir demissão da rádio, pegar o circo e ir para uma aventura, porque eles não tinham noção de como era viver exclusivamente com o circo. Mas, graças a Deus, foi uma vida maravilhosa. O segundo grande sacrifício foi justamente esse que você me perguntou. Quando eu estava na 8ª série do ginásio, eu ia entrar no 2º grau, no ensino médio. Se o 1º grau já era muito difícil estudar viajando, uma semana numa cidade, 10 dias na outra, imagine o ensino médio. Eu não ia conseguir estudar no ensino médio. Então, meu irmão, que já tinha nascido 4 anos depois que eu, estava entrando no ginásio, então, pelo bem dos filhos, eu e meu irmão, mais uma vez, meus pais fizeram um grande sacrifício na vida. E foi vender o circo e fixar a residência numa cidade. Única e exclusivamente pela qualidade de vida dos filhos. Para estudo, para a possibilidade de que eu estudasse e meu irmão também. Eles compraram um pequeno hotel numa cidade chamada Tupã, no interior de São Paulo. Tupã fica no centro-oeste paulista, entre Marília, Presidente Prudente e Araçatuba. Bem no meio é uma cidade chamada Tupã. Na época tinha 60 mil habitantes, ela continua desse tamanho. Uma cidade maravilhosa do ponto de vista de calor humano. Nós havíamos passado umas 3 vezes com 3 temporadas do circo na cidade. A cidade nos tratava como se morássemos nela. Quando decidimos morar em Tupã, a cidade nos abraçou, nos homenageava diariamente, como quem diz, poxa, o seu Motinha com a dona Inhafia, o Marinho e o Gilberto, com o circo passaram por 300 cidades do interior e foram escolher Tupã para ficar morando.
Então havia um respeito e um carinho muito grande por nós. O pai comprou um pequeno hotel na cidade e foi convidado a voltar a fazer rádio na Rádio Piratininga de Tupã, como hobby. Ele matava saudades, era uma figura conhecida do rádio paulista ainda, ele e minha mãe, e ele escolheu fazer um programa à noite de saudades, um programa chamado No Tempo do Motinha, em que ele tocava músicas de Francisco Alves, Onésimo Gomes, Almirante, Carmen Miranda e por aí afora, cantores, na época, os que iniciaram a música popular brasileira, com quem eles tinham convivido muito tempo de rádio. Então o programa era muito bom para uma emissora de interior, porque o apresentador tinha uma experiência muito grande. Ele contava histórias, o apresentador era meu pai. Sim. Ele contava histórias como, por exemplo, uma vez passando pelos corredores da Rádio Record, o Francisco Alves, que era o rei da voz, encontrou comigo e disse: Motinha, olha que música bonita que eu vou gravar. Chama-se Serra da Boa Esperança. E é uma homenagem à Serra da Boa Esperança, que fica assim, assim, assim. E é essa música que nós vamos ouvir agora. Aí colocava a música do Francisco Alves, Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um pedaço de terra, e assim vai. Quer dizer, ele contava a história daquela música que ele tinha vivido junto com o Francisco Alves. Então, era um programa que as pessoas adoravam ouvir. E eu comecei com 14 para 15 anos, ir com o pai para a rádio, brincar de fazer locução da propaganda, porque o programa dele, ele não ganhava nada para fazer o programa, mas ele fazia permutado. O programa era oferecimento do Hotel Coimbra, o hotel do Motinha e da minha filha. Já fazia ali um merchan. Já fazia o merchan. Coimbra do Joaquim, Coimbra do Manuel, Coimbra é o seu hotel. Pronto. E ele não ganhava nada da emissora, mas se divertia tocando as músicas, contando as suas histórias. Já usava o marketing lá atrás a seu favor. Muito legal. E de uma forma muito especial, eu comecei aí com o pai brincar de fazer locução. O gerente da emissora ouviu, Ronaldo Goy. Seu Motinha, fala pro Marinho vir à tarde fazer um teste, porque a gente precisa muito de... Na época era assim que você começava em rádio, não tinha faculdade. Você era feito meio a machadada, feito a facão. Você errava, o gerente te chamava, te dava um puxão de orelha e dizia: olha, você errou aqui, não faça mais isso. Então tá, era que nem o gato, quando toca a mão na chapa quente, queima, nunca mais o gato põe a mão na chapa, você pode perceber. Era o reflexo do Pavlov, como eles chamam, né? Ensaio, erro. Errou, não faz novamente. E foi assim que eu fui criado em rádio. Eu comecei fazendo de tudo. Não havia gravador com fita magnética ainda. Aquelas fitinhas que parecem plásticos, marronzinhas. O que havia era gravador com arame magnético. No lugar da fita era um arame. Pouca gente sabe que existia o gravador com arame. Eu trabalhei com esse quando eu comecei em rádio. E, posteriormente, fui trabalhar com isso aqui, transmitindo som e imagem 4K do outro lado do mundo, ao vivo, com altíssima qualidade. E adaptação? Pois é isso que eu estou tentando te dizer. Como é que pode alguém começar a trabalhar em rádio com um gravador que não era de fita magnética ainda e teve que ir se adaptando a tudo o que foi surgindo? Hoje, onde é que foi? Foi na Rádio Cultura ou foi na Nova FM? Foi na Nova FM, se não me engano, foi na Nova, em que eu vi um gravador Akai 4000 de rolo. Foram os primeiros gravadores produzidos pelos japoneses com fita de magnética, fita mesmo, plastiquinha, com os dois rolos ali. O gravador era tão bom e é que ainda hoje tem estúdio que usa o gravador ao invés de usar o digital. Prefere o gravador pela qualidade sonora da fita. É um negócio muito sério. E eu tive a oportunidade de experimentar tudo isso, de ter que me adaptar a cada momento que surge. Por exemplo, os toca-discos. Nós tínhamos long play, LPs, e compact discos ou 78 rotações. O que é isso, Mário? Você está pirado? Não. Antes do surgimento do... Como é que chamava aquela maquininha que o Steve Jobs inventou primeiro? iPhone, não, iPad? iPod. iPod, iPod ou iPad, né? Pode ou pede? Pode ou não pode? Pode. O iPod era justamente, no nosso tempo, eram os discos. Você ia comprar um disco, um long play. Long play cabia 6 faixas de cada lado.
O disco, você virava, era feito inicialmente com baquelite. Baquelite é aquela massa preta com o qual era feito o telefone. Não existia telefone colorido, só existia o telefone preto. Sabe? Aquele antigão. Sim. E era feito de baquelite, que era a massa principal usada para fazer os discos. E o disco é um negócio muito interessante, por quê? Porque ele é uma massa em que era prensada a música. A música era uma série de ranhuras em que corriam dentro dessa ranhura uma agulha, e de acordo com a ranhura ela puxava o som. Sabe? E de vez em quando, de tanto tocar um disco, acabava furando o disco com a agulha. Então você tocava um disco e ele enroscava naquele ponto. Então, e eu me lembro, por exemplo, meu pai tinha um disco do Silvio Caldas, que dizia assim, minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões. Era uma canção linda. E uma vez ele coloca um disco desses 78 rotações para rodar, mas rodava muito na rádio. Então o disco tinha um furinho que naquela noite ele começou a segurar a agulha. Dali para frente não dava mais para tocar o disco. Então como é que segurava a agulha? Era mais ou menos assim. Ele colocava... Então, minha vida era um palco iluminado, eu viviado. Eu vivia vestido de dourado. Ele pulava no sulco, sabe? Eu vi, ficava enroscado no buraco. Então aquele disco já tinha que descartar, né? Mas, e você tinha os pratos, dois pratos. O prato era onde você colocava o disco para colocar o braço da vitrola com a agulha para rodar o disco. E os discos americanos, eles não tinham só um furinho em que encaixava no eixo do prato. Normalmente, um disco americano tinha um buraco desse tamanho, mais ou menos. E os pratos vinham com um disquinho de metal fundo aqui, com o pino no meio. Se você apertasse esse prato um pouquinho para baixo e girasse, subia exatamente aquela moeda para encaixar o disco americano no mesmo prato. Só que você não tinha essa noção, você tinha que descobrir isso. Então você recebia um disco americano importado, ele vinha com o buraco maior, mas você olhava no prato, só tinha o eixo, mas tinha, na verdade, até que a gente descobriu, porque enquanto isso rodava um disco desse jeito, quer dizer, ele rodava, não tinha firmeza, né? Então quer dizer que o Mário Mota passou por todas as etapas, desde o início até a nossa atualidade. Você não imagina. E eu uso hoje ainda, por exemplo, quando eu comecei em televisão, não havia teleprompter. O que é o teleprompter? O teleprompter, hoje, ele é um aparelho ligado num computador na suíte da emissora, ali onde eles fazem os cortes de câmera 1, câmera 2, onde fica o diretor de TV orientando os câmeras. Atenção, dá mais detalhes, vai mais na mão dele aí. Atenção, câmera 2 está no ar, presta atenção. Então, câmera 2 tem que ficar atento. Enquanto isso, ele está avisando. Câmera 3, abre agora, pega todo ele tocando o violão. Isso, aí, atenção, câmera 3 no ar, e ele vai fazendo o corte. É assim que funciona. Mas naquela época não havia teleprompter para você ler um texto muito grande. Hoje em dia, o teleprompter é um vidro 45 graus em frente a uma câmera, com uma câmara preta de tecido, normalmente, envolvendo a câmera. E como você coloca... Você já foi numa sala em que está tudo fechado e você tem um vidro grande na sua frente em que você olhando de dentro para fora você enxerga tudo. Sim. Mas se você olhar de fora para dentro ele é espelhado? Sim. É exatamente esse o princípio. Está aqui o teleprompter, ali, ó. Aquele vidro lá é transparente da câmera para fora. E por que ele está... Como é que ele reproduz o que está escrito na tela? O que está escrito na tela é o que você vai ler. Na tela, o programa inverte as letras. E quando ele é espelhado lá em cima, ele fica normal, correto para você ler lá. Ó, Deep Space, Advanced, Ever, de Billion e etc. É basicamente esse o teleprompter. Na minha época não existia isso.
Isso aí foi, para mim, uma desgraça para tornar o apresentador de televisão preguiçoso. Você não quero mais decorar, não quero mais guardar, não. Se não tiver teleprompter, ele não apresenta. E antes era tudo na raça, então, na cabeça. Antes era no papel. E batido a máquina. E máquina Remington daquelas velhas. E tinha uma máquina na redação da RBS que não tinha letra P. Então você recebia o texto sem o P, onde tinha um buraco ali, você sabia que era o P, mas como é que você vai ler? Você lia que não sei o quê, into. Into, o que era into? Você fala, e agora? O que eu faço? E cupê, o que é? O que é cupê? Você não sabia. Você ficava perdido. E aí, o que a gente fazia de vez em quando? Nós inventamos uma dália. Dália porque parecia uma flor. Na verdade, era um pedaço de papel em que a gente escrevia tudo que tinha que ler até que assim, mas deixávamos um buraquinho no meio para enfiar na lente da câmera. Então, em volta da lente estava tudo que você tinha que falar. Sim. E você falava. Só que ninguém sabia de onde você estava lendo. Eu uso isso até hoje. Dálias, quando eu tenho que gravar alguma coisa, um texto mais longo, eu escrevo, bato a máquina, em volta do buraquinho, encaixo na lente do celular, da máquina fotográfica, que hoje serve como câmera, e vou nessa. E até hoje, durante a pandemia, por exemplo, como eu era o mais velho do estúdio, me expulsaram no primeiro dia. Só, mais de 60, vai para casa. E eu tive que ficar 452 dias fazendo o programa de casa, com o meu laptop montadinho, a câmera em cima. E eu comecei a desenvolver os pequenos teleprompters para poder fazer textos longos. E fiz vários textos longos como se eu tivesse decorado. E as pessoas não entendiam como é que eu conseguia fazer um texto tão longo de cabeça. Muito bom, deputado. Então, podemos já extrair do senhor que a tua vida inteira foi uma vida artística, depois aprimorou a tua carreira no rádio, quando mudaram para a cidade de Tupã, mas o senhor falou pra gente aqui que, né, contou várias histórias, mas ocorridas no estado de São Paulo. E hoje o senhor é deputado e mora no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de saber como é que foi essa migração. Meu Deus. De São Paulo para Santa Catarina. Por qual motivo? Eu me formei em educação física. Eu queria fazer em Tupã. Eu queria fazer medicina, mas medicina só tinha em Curitiba, quase 1.000 quilômetros de Tupã, e eu fui convocado para o Exército naquele ano. Então eu perderia 1 ano de estudo no ensino superior. Eu decidi que eu procuraria a faculdade que mais se aproximava de medicina, ia fazer o primeiro ano, depois eu tentaria vestibular de medicina. Mas ainda tinha um amor pelo rádio ou já tinha... Eu trabalhava em rádio. Continuava. Eu fiz o segundo grau, fiz curso científico. Eu sou do tempo em que o segundo grau científico normal, clássico e administradores escolares, você tinha 4 cursos para escolher. E como eu queria fazer medicina, eu fiz o curso científico. O clássico preparava para humanas, como diz o filosofia, sociologia, pedagogia. E o administradores escolares, o próprio nome já diz. Mas eu fiz vestibular para educação física na primeira turma da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista, em Tupã. E gostei do que comecei a fazer. Eu achei que a parte pedagógica me fez me apaixonar. Por qual motivo escolheu exclusivamente a educação física? Porque era o curso mais próximo da medicina. O primeiro ano de educação física é exatamente igual ao primeiro ano de medicina. Você tem anatomia, fisiologia, cinesiologia, e vai por aí afora. Sociologia do movimento, psicologia da atividade física, você estuda o corpo humano, de anatomia de ponta cabeça, você estuda num ano. Você faz exatamente o mesmo primeiro ano que faria se fosse fazer uma faculdade de medicina. Então, como eu depois pretendia cursar medicina, eu já eliminaria uma série de disciplinas do primeiro ano da medicina se eu passasse. Mas foi estratégico, então? Foi estratégico? Mas me apaixonei pela questão pedagógica da atividade física. E fui primeiro colocado nos 3 anos da faculdade. E fui convidado a lecionar na faculdade, no primeiro ano seguinte a que eu me formei. E fui patrono da segunda turma da minha faculdade. Trabalhando em rádio, desenvolvi uma equipe que produzia apostilas para o curso, porque não havia literatura em português para preparar
professores de educação física. Isso me ajudou a estudar demais, porque quem tinha que preparar a matéria que a gente ia mimeografar para vender para os outros alunos era eu. Então eu não podia perder uma aula e tinha que prestar muita atenção, porque eu ia ter que refazer isso numa apostila. Tinha um grupo que a gente vendia apostilas. Conclusão, fui primeiro lugar, fiquei lecionando na faculdade, e no final desse primeiro ano em que eu era professor universitário, em que eu já havia feito 6 cursos técnicos pós-graduação, basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. Eu sou técnico formado com diploma na parede nessas 6 modalidades, além de licenciado e bacharel em educação física. Eu recebi um convite de 2 alunos, um deles tinha sido meu aluno nessa segunda turma e o outro tinha se formado comigo na faculdade. Chegaram, Mário, quer passear com a gente nesse fim de ano? Nós vamos para Santa Catarina. Falei, mas por que Santa Catarina? Poxa, eu conhecia só até Curitiba, eu não conhecia adiante de Curitiba. Não, Santa Catarina tem muitas aulas e não tem professores formados ainda. Eu disse, mas por que vocês estão me convidando? Pô? Vão vocês. Não, mas é que o único que tem um carro que é capaz de ir e voltar é você. Que eu tinha um Corcelzinho 69, teto de vinil, pretinho, verdinho, Majorca, com aquela faixinha escrito Bino assim no lateral, sabe? Pneuzinho com faixa branca. Pô, era um show de carro. 69, tinha 5 anos o carro, era novinho. Falei, sacanagem de vocês, mas tudo bem, vou considerar essa possibilidade. E coincidiu de eu entrar em férias, sobrou um dinheirinho da rádio, da faculdade, e eu falei, vou conhecer Santa Catarina. E desci com ele sem qualquer comprometimento. Eu vim passear, eu vim de sangue. Mas não desceu para BC, não? Não, eu desci. Podia ir para BC, porque tinha um apartamento lá em Mongaguá nosso, mas não, desci para. Aliás, passei em Balneário Camboriú. Em dezembro de 74, o ano passado, agora em dezembro, fez 50 anos. Sabe quantos prédios tinha além dos térreos das casas na praia de Balneário Camboriú? Só o charuto do Marambaia, daquele hotel que tem no canto norte. Tem 3 andares, sim, parece um cilindro. Só aquele prédio acima de um andar tinha em toda a praia de Balneário Camboriú. Mário, que é isso? Você conheceu? Pois eu estou falando. Bom, viemos passear e eu fiquei apaixonado pelo estado. Simplesmente fomos a Florianópolis, visitamos a divisão de educação física e quando o diretor pediu o currículo, deixa eu dar uma olhadinha no currículo de vocês, tal, para ver se vocês conseguem pegar aulas aqui em Florianópolis, eu comecei a rir, né? Pô, que pegar aula? Pô, não tem professor nenhum, claro, pega aula fácil aqui. Curiosamente, ele pegou o meu currículo. Eu tinha levado, mas sangue doce, eu não levei para pegar aulas, eu estava passeando. Quando ele pegou meu currículo, ele assustou. Ele disse, o quê, mano? Você já tem 1 ano de lecionando em universidade, já tem 6 cursos técnicos, que eram pós-graduação. Não, aqui vocês não vão conseguir aula, não. Quer dizer, ele nos empurrou para o interior de Santa Catarina. Aqui, ó, eu vou mandar vocês para essa cidade com 40 horas cada um, garantido. Joaçaba. E nos mandou para Joaçaba. Eu não conhecia nada. Eu tinha descido, erramos em Curitiba, fomos parar em Rio Negro e Mafra. E agora, erramos, nós tínhamos que sair em Joinville para ir para São Francisco, que estava nos aguardando em São Francisco. Descemos pela Serra Dona Francisca, terra, chovendo, atolamos umas 8 vezes até chegar em Joinville. Bom, chegamos a Florianópolis, nos mandaram para Joaçaba. Mandaram os 2 para Joaçaba, porque eu não ia pegar aula. Bom, põe a gente num ônibus que a gente vai para Joaçaba, Mário. Eu falei, de jeito nenhum, nós viemos passeando até aqui, eu vou levar vocês nessa tal. Eu mal sabia a distância que era, onde era. Até o Patúcio Cancian aqui em cima, sim, tinha asfalto. Dali até Chapecó ainda era terra. E você não conseguia chegar nem em Curitibanos, você tinha que subir a São Cristóvão para chegar em Curitibanos. Quando nós chegamos em São Cristóvão, caiu a maior chuva que eu já vi na vida para o lado oeste. Não dava para chegar nem em Curitibanos, porque a estrada era muito ruim, tinha um morro chamado Inferninho, carro nenhum conseguia subir o morro. Bom, para encurtar a história, cheguei no posto e disse, tem alguma cidade grande aqui perto que a gente chegue por asfalto? Disse, tem. Lages. Lages, é com J ou com G? Nunca tinha ouvido falar de Lages. Não, é com G. Fui no Guia 4 Rodas, que o Guia 4 Rodas, garotada, é o Google Maps de hoje, é o Guia 4 Rodas. Você procurava o nome da cidade, tinha um mapinha como chegar lá.
E ali estava Lages, 120 mil habitantes, 4 emissoras de rádio, 2 jornais. Eu disse, poxa, mas é um cidadão muito maior do que... Dava umas 5, 6 Rio do Sul, umas 2, 3 Blumenau, para você ter uma ideia. Perdida lá no interior. Perdida no meio do nada. Rapaz, quando nós chegamos lá em cima, depois de Correia Pinto, tinha um corte no barranco, você enxerga o bairro Coral. Naquela época, o bairro Coral já tinha uns 5, 6 prédios com 10 andares cada um. Não é possível, isso aqui é um oásis. Quando nós descemos pelo Cancian, que aí você se enxerga o centro de Lages, do lado direito, meu Deus do céu, que cidade é essa? E chegamos e fomos tão bem recebidos na UCRI. Chegamos perguntando, eu queria falar com o chefe da DIFID, por favor. Disse, olha, senhor, desculpe, mas nós não temos chefe de DIFID aqui em Lages. Por quê? Porque nós não temos nenhum professor de educação física formado na cidade. Já ligou aquele alerta? Eu olhei para os dois e falei, ó, vocês não vão para Joaçaba, vocês vão fazer a inscrição aqui em Lages. E quer saber de uma coisa? Eu também vou fazer a inscrição aqui. Se encantou pela cidade. Se amanhã ou depois eu não vier na escolha, eu não vou prejudicar ninguém. Eles vão me chamar, eu não estou para escolher, chamo o próximo, eu não vou prejudicar. E vou fazer a inscrição e deixar aqui, vamos ver o que vai dar. No dia seguinte, eu já era o chefe da DIFID, porque não tinha nenhum formado. E dos 3, eu era o que tinha o melhor currículo. E no dia seguinte, eu já era repórter esportivo da Rádio Princesa. Tão rápido assim? Tinha 4 emissoras de rádio, precisavam de material humano. Eu já tinha quase 15 anos de rádio no interior de São Paulo. Eu voltei para Tupã e disse, pessoal, estou indo para Santa Catarina, muita coisa que fazer lá. Vou morar numa cidade chamada Lages. E foi isso que aconteceu. Acabei vindo para Lages. Fiquei até 1986 morando em Lages. Me casei em 75, completando 50 anos de casado agora, final desse ano. Minha mulher é de Tupã, fez faculdade comigo e ficou me aguardando. Então vamos fazer assim, deputado. Eu vou abrir o espaço para o senhor mandar um abraço para tua esposa, para tua família. Glorinha, parabéns, minha querida. Eu admiro profundamente a tua paciência. Eu não sei como me suportastes 57 anos, porque na verdade nós namoramos 7 anos, ficamos noivos 2 meses e estamos casados há 50. Eu consigo ser casado há 50 anos com a mesma mulher. E isso não é difícil, agora o inverso é. Temos um casal de filhos, os 2 são pós-graduados em turismo e hotelaria. E eu te confesso que tenho uma alegria muito grande, apesar das dificuldades todas que a vida nos proporcionou, porque eu vim para Lages praticamente para começar uma nova vida profissional e pessoal do zero. Eu não conhecia uma pessoa em Lages, eu não planejei vir morar, mas no primeiro dia em que eu estava em Lages para fazer inscrição para as aulas excedentes, eu precisava apresentar um atestado de idoneidade moral assinado por 2 professores efetivos no Magistério Público de Santa Catarina há mais de 2 anos. Ou seja, era uma linha de corte, era uma cláusula de barreira para impedir que forasteiros viessem para o Estado. Como é que eu ia encontrar um professor efetivo mais de 2 anos e que tivesse disposto a assinar um atestado de idoneidade moral para um guri que ele nem conhecia? Eu fui para o primeiro colégio que eu encontrei lá, que era no Calçadão Aristiliano Ramos. Entrei, uma professora enorme na minha frente, Lígia Maria Reza, e falei, senhora dá aula no Estado? Sim. Há quanto tempo? Já faz 6 anos. Tal. A senhora é efetiva? Sou. O que a senhora estudou? Sociologia. Falei, olha, nós somos professores de educação física, estamos precisando fazer a inscrição, mas nós precisamos de um atestado de idoneidade moral. Será que a senhora não assina um para a gente? Ela olhou para mim assim e disse, você tem uma carinha boa, de honesto. Assino, sim. Vem cá, então, entra aqui na secretaria do colégio, escreve ali que eu assino. Falei, a senhora vai brigar comigo. Por quê? Porque eu preciso de 2 assinaturas. Ela falou, não, pera um pouquinho só. Pedrinho, estava descendo o Pedro Gasperim pela escadaria. Vem cá, o Pedro também tem mais de 2 anos no Magistério. Ô Pedro, estão os amigos de São Paulo aqui? Pronto, já virei amigo de São Paulo, que ela conheceu há 3 minutos. Você assina para eles? Eu estou assinando. Você está assinando? Não, então assino também. Tal.
E eu tenho guardado em casa esse atestado de idoneidade moral que eu recebi no primeiro dia em Santa Catarina. Muito bom. Então a tua vinda aqui pro estado foi por um acaso. Absolutamente por um acaso. Que legal. E eu continuei voltando a Tupã todos os anos, nesses 50 anos que eu estou fora de lá. E continuo me relacionando com Tupã como se eu morasse lá. Muito bom. E como é que deu esse início da vida do senhor na RBS, que hoje é... desculpe. Que hoje é a atual NSC TV. Que o senhor, desculpe, trabalhou por muitos anos na tua vida. Eu comecei trabalhando em Lages, na Rádio Princesa, fui contratado pela Rádio Clube de Lages, que era da família Amaral, cujo fundador, Carlos Jofre do Amaral, tinha uma concessão de televisão para Lages. Ele morreu em março de 1976. O filho dele, Roberto Amaral, era engenheiro da Telesc, saiu de Florianópolis, foi para Lages assumir os negócios que o pai havia deixado. E descobriu que o pai tinha uma concessão de televisão que estava vencendo. Ele tinha 10 anos para colocar no ar uma emissora de televisão, mesmo que em caráter experimental, senão ele perderia a concessão. E o Robertinho ficou desesperado, começou a correr atrás de um sócio que pudesse garantir a compra dos equipamentos, que eram caríssimos, só se comprava isso no exterior e ainda se pagava em dólar, na época em que o dólar tinha 3, 4 valores durante o dia, tinha o overnight, às 10 horas da manhã era um valor o dólar, às 1 da tarde já era outro, às 3 da tarde já era outro, e você comprava as coisas em dólares, você ficava devendo a cueca e olhe lá. E o Roberto conseguiu uma parceria, uma sociedade com o Saul Brandalize Júnior, dono da Perdigão na época. A família Brandalize era dona da Perdigão de Videira. E o Roberto conseguiu montar uma televisão próximo de 1980 em Lages e deu condições de colocar no ar uma programação local na TV que recebeu o nome de Planalto, TV Planalto. Foi a primeira e única emissora de Lages até hoje. Só que hoje ela se chama SBT-SCC. Vocês assistem a programação do SCC-SBT, oriundo de Lages pela TV Planalto. É a única emissora de Santa Catarina que emite sinais, imagens e sonoro de uma única cidade para o estado todo. Todas as demais emissoras são em rede. A RBS tem uma emissora em Florianópolis, uma em Blumenau, uma em Criciúma, uma em Joinville, uma em Joaçaba, embora transmita de Lages, e uma em Chapecó. Record também tem várias. E assim vai. A TV Barriga Verde tinha 2 emissoras. Era uma em Florianópolis e a outra em Joaçaba. Perdeu justamente para a RBS. Desculpe. E conseguiu colocar no ar a TV Planalto em 1980, no final do ano. E eu trabalhava com ele. Ou seja, eu fazia rádio, que era algo pelo qual eu sou apaixonado, fazia tudo na emissora de rádio. E quando surgiu a televisão, eu tive a oportunidade de rememorar o circo, o cinema, e comecei a fazer televisão com ele, tudo que era possível fazer, comentário esportivo, apresentando jornal, fazendo comentários, transmitindo uma partida de futebol, enfim, por aí afora. Quando eu percebi, eu estava até o pescoço em rádio e em televisão também. Eu tive o privilégio e a chance de iniciar em rádio numa pequena emissora em que eu era obrigado a fazer de tudo. E aprendi fazendo de tudo. Eu tive o privilégio e a chance de iniciar em televisão numa pequena emissora, até então, fazendo de tudo. E aproveitei esta escola, como a vida me deu, para experimentar de tudo que você puder imaginar. Muito bom. Quando eu fui para Florianópolis, eu fui a convite da Secretaria da Educação. Eu me efetivei fazendo um concurso público no estado, eu e minha mulher, e fui convidado a assumir na Secretaria da Educação em Florianópolis a coordenação da área pedagógica da educação física no estado.
Eu fui o primeiro presidente da PEF de Santa Catarina, Associação dos Professores de Educação Física, cuja desinência é o Conselho Regional de Educação Física, o CREF 3. Então eu tive o privilégio também, de algum modo, de organizar a educação física nas escolas da rede pública do Estado. Isso me levou para Florianópolis assumir o cargo na Secretaria Estadual da Educação. E eu não deixei de trabalhar na TV Planalto com o Roberto Amaral, porque eu mandava de lá, por fitas gravadas, via ônibus. Eu dizia que nós não tínhamos micro-ondas para transmissão ao vivo, mas tínhamos micro-ônibus para mandar as fitas, né? Então a fita gravava hoje, mandava no ônibus da noite, chegava em Lages por aqui, porque a 282 ainda não era asfaltado. Então o ônibus subia aqui até o Otacílio Costa, entrava e entregava uma fita e passava no dia seguinte um comentário que eu gravava em Florianópolis. Mas eu fiquei só 3 meses com o Roberto Amaral lá. Eu entrei lá em Florianópolis no dia 17 de fevereiro e no dia 5 de maio eu já estreei na RBS a convite da família Sirotsky para apresentar o Jornal do Almoço, que eles precisavam de um âncora. Souberam que eu estava lá na cidade, morando lá. Então eu trabalhava na educação e subia às 11h30 da manhã para apresentar o Jornal do Almoço e voltava para fazer o período da tarde. E durou por quantos anos essa... 38 anos 38 e meio. Anos. Eu trabalhei nas 2 áreas. Eu me aposentei como efetivo no Estado. Nos últimos 8 anos, trabalhando no Conselho Estadual de Educação. Por quê? Porque na secretaria eu trabalhava de manhã e à tarde. E eu saía às 11h30, subia o morro, apresentava o Jornal do Almoço e voltava e entrava à 1h30. Nessa meia hora que eu tirava de manhã, eu compensava quando eu voltava no período da tarde. Surgiu a CBN, a Rádio CBN, que é a Rádio Diário da Manhã transformada em All News, em todo dia notícias. Foi a primeira emissora desse último, mais contemporânea em Florianópolis, que só trabalhava com notícias, que não tocava música. Foi a primeira a estimular, por exemplo, depois a Eldorado e hoje a Jovem Pan News, que faz também uma programação só de notícias, de entrevistas, de transmissões. Bom, eles queriam que eu voltasse a fazer rádio, que era a minha paixão, e eu também queria. Mas para isso eu não podia deixar o período da manhã na Secretaria da Educação. Então eu passei a trabalhar no Conselho Estadual de Educação, porque o Conselho funcionava da 1 às 7. Eram 6 horas direto. Então eu subia de manhãzinha, fazia Notícia na Manhã na Rádio CBN, das 8 ao meio-dia, 4 horas no ar, com entrevistas, com reportagens. Fazia o Jornal do Almoço, que no estúdio que era do lado, você saía de um estúdio e entrava em outro. Era muito em cima da hora, tanto que a maquiagem para o Jornal do Almoço era feita no estúdio da rádio, a maquiadora ia lá, eu já ia com um terno pronto, fazia Notícia na Manhã e saía correndo e entrava e voava às cegas. Eu nunca editei o Jornal do Almoço. Eu fui o último dinossauro da Rede Globo toda que apresentava um jornal sem ser o seu editor-chefe. Isso havia motivado a dispensa, na época, do Sérgio Chapelain e do Cid Moreira. Os dois saíram do Jornal Nacional depois de quase 20 anos, porque a Globo decidiu que colocaria nos seus telejornais, nas emissoras próprias e nas afiliadas, editores-chefes. Os editores seriam os apresentadores. Então ela colocou William Bonner e Lilian Witt-Fibbe lá no começo. E no Jornal do Almoço também saiu a Maria Odete Olsen, que fazia comigo, entrou Luiz Ernesto Elborn, que é o Luiz Ernesto Lacombe, que hoje está em São Paulo, e a Andréia Busato, que eram 2 jornalistas que assumiram a edição do Jornal do Almoço. Eu fui mantido no Jornal do Almoço como o segundo apresentador do Luiz Ernesto por causa do recall que eu tinha, da resposta de público, que me achava... Tinha uma empatia muito grande com a minha figura, então eles preferiram sempre muito querido não me dispensar. Eles não quiseram me mandar embora nessa oportunidade, eles dispensaram a Maria Odete, inclusive. E me disseram, olha, você continua apresentador do Jornal do Almoço nas folgas do Luiz Ernesto, nas férias, e logo em seguida o Luiz Ernesto entrou em férias, porque ele fazia o RBS Notícias com a Andréia.
e ele foi para o Rio de Janeiro passear. E eu voltei a apresentar com a Andréia. E a audiência do programa subiu novamente. Quando o Luiz Ernesto voltou, ele voltou com uma proposta da Globo News, que estava começando no Brasil. E ele acabou indo embora para o Rio, e eu fiquei como apresentador substituto com a Andréia Busato, esperando quem eles iam colocar como editor-chefe. E fui esperando um mês, não, segura aí, Mário, 2 meses, e 6 meses, e 1 ano. 3 anos depois que eu apresentava o Jornal do Almoço com a Andréia, e ela era editora-chefe, é que eles me chamaram e disseram: Mário, você continua agora como titular outra vez do Jornal do Almoço, mas eu nunca tinha saído, né? Só que você não vai precisar editar, você vai para a CBN, porque nós precisamos de você nas manhãs da CBN. Então, eu fui o último dinossauro da rede toda que não apresentava, não editava o jornal que apresentava. E fiquei 36 anos como apresentador do nesse Jornal longo tempo como apresentador da RBS, que depois virou NSC-TV. Fui eu que anunciei a troca do nome. Que legal. Entre outras coisas. Eu anunciei a chegada da TV digital. Eu e a Márcia Manfro fizemos um programa ao vivo da área das escolas de remo ali, perto do terminal Rita Maria. O primeiro programa digital da TV catarinense foi esse. Fizemos 140 Jornal do Almoço na praça. Inclusive, aqui em Ascurra não, mas em Timbó fizemos, em Indaial fizemos, Rio do Sul fizemos, Blumenau também. Fizemos 145 programas desses. Eu fui o único que participou de todos os programas. Eu entrava em férias e perguntava: onde é que tem o Jornal do Almoço próximo? Vai ser em São Miguel do Oeste, dia 18. Eu olhava e dizia: tá, dia 18 eu tô lá em São Miguel, então. Eu, de férias, eu pegava um carro, ia lá, apresentava o jornal e voltava. Porque eu me sentia na obrigação moral de estar presente nesse tipo de programa, porque praticamente a RBS montou essa estrutura toda estimulada pelo que eu dizia quando saí da TV Planalto. A TV Planalto era uma emissora pequena, regional ainda, mas era muito querida nas cidades da região onde ela entrava. Sim. Era uma das poucas emissoras que brigava de audiência com a Rede Globo na sua região. Por causa disso, e eu dizia: o que falta para a RBS? É conhecer o Estado, é ir lá nas cidades, levar os seus apresentadores para que as pessoas toquem neles, conheçam, e para que eles também conheçam. Cacau Menezes, Prisco Paraíso, Moacir Pereira, todos esses, o Luiz Carlos Prates, não conheciam o interior de Santa Catarina como eu conhecia, por ter trabalhado na Rádio Clube, na Princesa e na TV Planalto. Então eu me sentia na obrigação de estar presente no Jornal do Almoço. Muito bom. E nesse longo período, trabalhando no Jornal do Almoço, o senhor consegue classificar pra gente ou apontar quais foram as principais dificuldades nessa tua carreira tão longínqua? Olha, você chegar a um programa como esse vamos lá, da Rede Globo, que seria o Jornal do Almoço, era o programa de maior audiência no estado e de maior audiência em todas as emissoras da Rede Globo, proporcionalmente ao tamanho de número de telespectadores, de televisores ligados no estado. Nós tínhamos uma audiência que era o dobro da soma dos demais canais de televisão naquele horário. Era o dobro da soma deles. Se eles conseguiam ter 20% de audiência somados, nós tínhamos 60 às vezes, era mais do que o dobro, né? Então, chegar até nesse... Hoje em dia é muito mais difícil você ter uma audiência tão grande, porque o streaming, os nossos celulares, as redes, os Instagrams da vida, enfim, as redes sociais chamaram muito a audiência, tomaram muito a audiência da TV chamada de TV aberta. O próprio streaming, com os canais fechados, praticamente desbancaram a grande audiência que tinha um jornal nacional, uma transmissão esportiva. Ainda hoje você tem boas audiências na TV aberta, mas nem se comparem ao que era. Então, o que eu digo é o seguinte: chegar não era difícil. Difícil foi realmente se manter à frente de um programa como esse tanto tempo, sem provocar um certo enjoo nas pessoas, porque provavelmente eu fico imaginando
Puxa vida, todo dia, outra vez o Mário ali, quer dizer, você tinha que se renovar diariamente, você tinha que se adaptar a novas câmeras, a nova forma de se comportar, as brincadeiras novas que surgiram, você tinha que se adequar ao politicamente correto, você já não devia poder, você não falava assim que aquela criança excepcional que está ali, não, você dizia aquela pessoa com deficiência, porque você tinha que ir se adaptando ao linguajar. E certamente o circo me ajudou muito a essa adaptação com facilidade. Eu tive muita dificuldade no estudo de dominar os conteúdos pedagógicos das várias disciplinas, das várias matérias. Em compensação, eu aprendi que a vida tem sempre essas duas palavras, em compensação. Tudo que você fizer tem essas duas palavras. Pode ser ruim, em compensação, há sempre algo que compensa. A capacidade de adaptação a qualquer circunstância, a possibilidade de compreender as várias pessoas com quem você convive. Como eu te disse, eu conheci mais cidades e pessoas e vivi mais situações de relacionamento humano na minha infância e pré-adolescência do que muita gente vai viver em todas as suas vidas ou não vai conseguir viver. E isso me ajudou muito, sabe? Eu tinha um relacionamento, eu sempre tive um ótimo relacionamento com todos os câmeras que você para pensar, são os seus primeiros telespectadores, se você trabalha num canal de televisão. Quem é o primeiro que vai te assistir quando você senta na... E aí, como é que eu tô aí? Não foi pro ar ainda. O câmera é o teu primeiro telespectador, ele vai dizer para você. Exemplo, esse nosso bate-papo aqui. Claro, tu tá bem. Não, Mário, ó, tem um cabelo que tá solto, suspende ele. E agora, como é que tá legal? A tua gravata tá torta, sai de lá, o câmera vem e ajeita a gravata para você. Meu amigo, se você tem um grupo de pessoas cuidando do teu visual, da tua maneira de... Mário, tá meio torto aí, cara, senta direito aí, puxa a gravata aí agora. Vamos ver como é que ficou, peraí. Pô, agora tá legal. Vai, boa sorte, atenção, em 5, tá no ar. Poxa vida, se você tem pessoas que cuidam de você dessa... Poxa, você tem mais é que agradecer, sabe? Eu vi muita gente explodir numa novela da Rede Globo e vir para Florianópolis fazer uma peça no SIC e conceder uma entrevista para a gente e tratar mal um câmera. Mas eu não tinha dúvida, eu disse, esse rapaz não vinga no meio, ele não vai ser um bom ator, por melhor que ele seja, ele não vai durar, mas não tinha dúvida. 3, 4 meses depois, cadê aquele fulano? Sumiu já, a Globo mandou embora, ou ele não se adaptou bem. Sabe, as pessoas que tinham talvez o ego maior do que a própria cabeça, não tinham a humildade suficiente de reconhecer, de perceber e de ser grato, porque a vida te oferece condições diárias para você ser grato. Então não economize gratidão na vida, pelo amor de Deus. Gratidão, escreveu Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus. E se o infinito só tem um, não, Deus é infinito. Portanto, não existem dois infinitos. Deus é o universo. Então, pense muito nisso, reconheça, seja grato. Muito bom. Você nunca vai ter prejuízo por ser grato. Pode ter certeza disso. Muito bom, deputado. Acho que conseguimos abordar muito da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Tivemos aqui experiências... soubemos aqui, né, acerca de muitas experiências da tua vida, mas agora eu gostaria de te pedir, o que motivou o deputado, o Mário Mota, apresentador de jornal, o Mário Mota circense, ator de cinema, a se envolver com a política? Até agora foi resenha, agora é política. Agora é política. Então tá, muito obrigado, um abraço a todos, Teló. Olha, durante 36 anos no Jornal do Almoço, mais quase 10 na TV Planalto e mais uns 15 antes fazendo rádio no interior de São Paulo, eu sempre tive a oportunidade de produzir críticas proativas, construtivas. Quando eu fazia um comentário, quando eu fazia uma entrevista,
eu sempre tive oportunidade de sugerir melhoras para a sociedade, de denunciar um buraco na esquina da rua tal. Prefeito, por favor, manda consertar aquele buraco. De dizer que um vereador tinha feito uma falcatrua solicitando na sessão da Câmara ontem à noite que seja colocado guias e sarjetas na rua Três Cruzadas, no bairro Industrial, sendo que eu passei lá ontem de manhã e já tem guia e sarjeta dos dois lados. Então, por que ele vai hoje pedir na sessão da Câmara se já tem a guia e sarjeta? Amanhã depois ele vai dizer que o prefeito acabou de me atender. Sensacional. Nem acabei de pedir, ele já colocou as guias e sarjetas, porque o meu pedido é forte. Quer dizer, eu usava muito para criticar construtivamente, para oferecer sugestões e para tentar fazer uso dos veículos que eu tinha na mão para ajudar a melhorar a sociedade, para melhorar um pouco a vida das pessoas. Mas quando terminava o meu programa, eu agradecia, desligava o microfone, as pessoas desligavam a TV, o rádio, e eu ia embora para casa. E eu só ia voltar a produzir isso amanhã, ou depois da manhã, se fosse um fim de semana. E às vezes eu não conseguia dar um passo adiante disso. Na política eu percebi que ficava só na sugestão. Ficava muitas vezes só na sugestão. E às vezes nem considerada, por mais que ela fosse feita com carinho, com capricho. E eu percebi que a única coisa que poderia provocar uma mudança do começo ao meio e ao fim de algo era através da política. Por mais que eu também fosse um crítico da política tradicional, da política partidária, me perdoe, mas daquela política suja que a gente chama de politicagem, que era a utilização do seu cargo, do seu posto, da sua condição para benefício próprio, em detrimento do que a sociedade precisa. E eu percebi que a maior parte dos políticos que eu conhecia fugiam do perfil de seres humanos que eu gostaria de ver dirigindo a minha vida. E eu comecei a perceber que cada vez mais as pessoas de bem começaram a fugir da política como o diabo foge da cruz. Que não se dispunham a se colocar à disposição para fazer a política melhorar a vida das pessoas. Às vezes com medo até de manchar a sua própria história, né? Mas não tenho dúvida, esse talvez fosse o principal problema. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha o direito de reclamar dos políticos mais, a não ser que eu me colocasse à disposição. Porque eu comecei a comentar assim, por favor, escolha o seu candidato a vereador, a deputado estadual, a senador, a deputado federal, a governador, a prefeito, a presidente. Escolha. Olha lá, duvido que numa relação de 500 nomes que são candidatos, você não vai encontrar um que seja bom. Ah, não, já procurei, Mário, não encontrei, tá? Nenhum. Pô, então tá na hora de você se candidatar. Por quê? Porque se você não encontrou nenhum que te satisfaça, o único que vai te satisfazer é você tem que se candidatar. Deus me livre, Mário, pera um pouquinho. Você não tem o direito de dizer que pega o menos ruim dessa relação, então vota e dá um jeito de dizer para ele que você o escolheu e que você vai fiscalizá-lo. Se você não encontrar ninguém, meu amigo, você tem obrigação moral de se colocar à disposição, então. Se só você te contempla, consegue te conceder a confiança suficiente para te representar, te candidate. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tive que me afastar do jornalismo por uma questão ética e me candidatei a deputado estadual, guardadas algumas restrições. Primeiro, eu decidi que eu não iria pegar fundo eleitoral, fundo partidário, sequer material gráfico eu recebi do partido. O presidente do PSD, que eu assinei ficha, era o Milton Obes, aqui de Rio do Sul. Ele olhou para mim e disse, poxa, mas você não quer fundo eleitoral, fundo partidário, não quer nem o material gráfico do partido. O que você quer do partido? Eu disse, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da chancela, eu não tenho como me inscrever avulsamente. E segundo, eu preciso da única coisa que eu posso dar para o partido hoje, já, antecipadamente. E que vou continuar dando aos partidos sempre, que é respeito. Eu só quero o respeito do partido. O resto eu vou tentar fazer com um grupo de pessoas
com quem eu eu convivo, que é um grupo pequeno, 3 pessoas mais eu, e vamos fazer uma campanha franciscana e vamos ver no que dá. Se eu conseguir entrar dessa forma na Assembleia, eu vou entrar completamente livre, leve e solto. E com a existência... o que eu bem desejar. Com a existência de tantos partidos políticos, por que o senhor escolheu logo o PSD? Quiser falar um pouco da tua relação com esse partido? Na verdade, eu não escolhi o PSD. Eu fui convidado por 2 políticos do PSD, que eram meus amigos desde que cheguei em Lages. Não eram políticos quando eu cheguei em Lages. Com um deles eu jogava bola, um gurizão, que depois se transformou em governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Foi prefeito, vereador, prefeito, deputado estadual, senador, por último governador de Santa Catarina em 2 oportunidades, e continua meu grande amigo. E o outro, o prefeito Antônio Seron, que, envolvido nessa operação Mensageiro, foi liberado nos últimos 8 meses para voltar à prefeitura sem tornozeleira, assinando o cheque de todos os pagamentos nesses últimos 8 meses, antes de sair o seu julgamento final. E aí eu pergunto e não entendo como a justiça faz isso e depois o condena, como o condenou nessa última sentença que foi ministrada. Como é que a justiça liberou o Seron para assumir a prefeitura novamente os últimos 8 meses sem tornozeleira, com toda a autoridade para assinar cheques, para fazer pagamentos, sendo que não há no processo praticamente nenhuma prova em relação a ele? E as pessoas me perguntavam: tá, Mário, você conhece o processo que envolve o Antônio Seron? Eu dizia: não conheço, porque o processo está correndo em segredo de justiça. Eu conheço o Seron. E para mim basta. Então eu não sei o que vai dar embargos de declaração e nem o recurso que o advogado dele deve apresentar. Mas eu conversei com ele a semana passada e contei essa história para ele e disse, olhando nos seus olhos: se você me disser que cometeu alguma coisa errada, eu vou acreditar. Caso contrário, me perdoe, mas eu não creio em qualquer dolo por parte dele. E veja que eu me coloco numa circunstância de exposição. Sim. Já havia me colocado anteriormente, lá atrás, quando a justiça o liberou para assumir a prefeitura de Lages outra vez, terminar o seu mandato, transmitir a faixa para Carmen Zanotto. Como é que a justiça faz isso? E depois o condena. Estranho pra caramba, né? Mas tudo bem, estou aguardando com toda a sinceridade. Mas você me perguntou por que eu escolhi o PSD. Porque eu fui convidado pelos 2 que eram do PSD e que são do PSD. E amigos pessoais. Amigos pessoais, muito antes de serem políticos. E continuam amigos muito depois de terem sido políticos. E eu entendi que o ideário do PSD se aproxima muito do que eu penso de política. Aliás, se você pegar o ideário de qualquer dos partidos, eles são muito bonitos. Independente do partido. Pode pegar, ler, é maravilhoso. Se todo mundo seguisse o ideário do seu partido, eu tenho certeza de que a vida política seria muito melhor. Não entro muito nessa circunstância. A questão é que eu disse, você falou em 2 palavrinhas: respeito e diálogo. É o que eu defino por democracia hoje. Cada vez mais eu entendo assim. Diálogo e respeito. Muito bom. Então, você enfrentou a primeira campanha política em 2022, sagrou-se ali, né, eleito, foi o 10º deputado eleito aí no estado. Primeiro do PSD. Muito bom. Com 15 mil votos à frente do segundo. Foram quantos votos? 56.363 votos. Esperava uma votação tão expressiva? Eu não esperava nada. Eu não tinha a menor expectativa. Eu não sabia. Eu podia ter 100 mil votos, como podia ter 10 mil votos. É porque inicialmente já veio fora da curva, né? Sem fundo eleitoral, sem material gráfico. Exatamente. Eu não tinha... eu posso garantir o seguinte...
Não que eu tenha me surpreendido, mas eu tenho certeza que os 56.363 votos que eu recebi foram todos orgânicos. Foram frutos da consciência de cada um desses Votos eleitores. sinceros. Votos absurdamente escolhidos por eles. E você imagina o tamanho da responsabilidade que eu assumi. Porque eu não tive um cabo eleitoral entregando o santinho e pedindo, vota no Mário e tal, vota no Mário e tal. Ou não tive uma pessoa a quem eu tenha dito, me ajude que depois eu te ajudo. Tanto que eu entrei no gabinete e tive que fazer um processo seletivo porque eu não tinha equipe para tocar o mandato de início. Abri na internet, quer trabalhar comigo? Se inscreva e passe por uma prova, por uma entrevista, por um currículo e tal. Eu até me decepcionei com o número de pessoas. Foi muito pouca gente que se inscreveu. Só 1.144 pessoas. E para filtrar? Você imagina, eu tenho até hoje, eu lamento até hoje, quando a gente volta a dar uma olhada nos currículos, meu Pai Santíssimo, tem de gente excelente que não conseguimos absorver. No entanto, quem trabalha hoje no nosso gabinete tem a liberdade de ser competente. Muito mais do que eu. É a única exigência que eu faço. Você é bacharel em Direito, então você tem que ser muito mais competente do que eu. Agora, eu sou um perguntador. Eu desenvolvi na minha vida em comunicação a capacidade de entrevistar pessoas. E muitíssimo mais difícil do que responder qualquer pergunta é fazer uma pergunta que nunca havia sido feita. E é o que normalmente eu faço quando me trago uma proposta. Mário, dá uma olhada nesse projeto de lei, o que você acha? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, mas isso aqui, por que tal coisa assim, assim? Como assim? Por que tal coisa assim, assim, isso aqui? Por que isso aqui é assim, assim? Caramba, podemos levar para discutir, Mário? Depois a gente te traz para a resposta, porque perguntar eu sei. Eu sou, modestamente, eu sou um entrevistador. Eu desenvolvi isso a minha vida inteira. Eu entrevistei todos os políticos dos últimos 40 anos em Santa Catarina, nas mais diversas circunstâncias. Eu ouvi deles respostas maravilhosamente verdadeiras e absurdos que só eles acreditavam que eu estivesse crendo. Então, de alguma forma, isso também foi uma escola que eu tive. Eu mediei todos os debates eleitorais dos últimos 40 anos em Santa Catarina. Eu entrevistei o governador Ivo Silveira. Eu entrevistei Wilson Kleinobin, Pedro Ivo Campos, Luiz Henrique da Silveira várias vezes. Isso me ajudou muito a perceber o caminho dos políticos e a forma como agiam. Isso me ajudou muito a ter definição de uma postura que é a única coisa que eu me comprometi quando eu me candidatei a deputado estadual. A única coisa que eu propunha a quem eu ia pedir voto, e eu pedi muito voto na Beira-Mar, em frente ao Paparella, eu passava de manhã à noite ali entregando santinhos nos veículos e dizendo, olha, ô Mário Mota, tudo bem? Como é que está o Jornal do Almoço, querido? Eu me afastei do jornalismo, sou candidato a deputado estadual, e prometo a você que eu vou representar a sua família com dignidade, se você me der essa chance, e vou levar para a política os mesmos princípios e valores que eu sempre tive na comunicação e no magistério. É a única proposta que eu lhe faço. E nessa tua campanha, né, um tanto quanto atípica, porque sem aceitar fundo eleitoral, sem aceitar material gráfico, quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Fazer um balanço do que isso poderia provocar. Eu não tinha uma pesquisa, eu não tinha uma ideia, juro mesmo, de quantos votos eu faria. Eu acho que tive uma votação altamente expressiva para o tamanho. O voto, se você pegar o que eu gastei na campanha e dividir pelo número de votos, sabe quanto custou? Se o voto custasse, evidentemente, por favor, não pense que eu comprei o voto, mas não é isso. Eu estou falando a relação para você ter ideia do custo de uma campanha eleitoral pelo número de votos conquistado. 84 centavos cada voto que me foi dado, com o que eu gastei. Há campanhas em que o voto custa
20 mil, 30 mil reais. Um voto custa isso. O nosso custou, eu acho que foi o voto mais, eu ia dizer mais barato. Me perdoe, eu sei que é difícil compreender o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu comprei votos e nem que paguei 84 centavos por cada voto. O que eu quero dizer é a relação entre o que você gasta para fazer uma campanha eleitoral e o número de votos que você recebe. É como se eu dissesse que os meus votos não têm preço. Eu não consigo pôr preço nele, é 84 centavos. Eu consigo pôr valor incomensurável. Cada voto que eu recebi, eu devo a responsabilidade de fazer as coisas como eu me comprometi lá atrás. Eu não tenho o direito de decepcionar nenhuma pessoa que votou em mim. E não é fácil você levar a tua vida preocupado com isso. Poxa, eu tenho 56.363 motivos para repensar cada atitude minha, para repensar cada frase que eu vou dizer numa entrevista, por exemplo. E nesses 3 anos agora como deputado estadual? 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Quais são as principais ações do deputado Mário Mota que merecem um destaque aqui? Como eu tenho dito, a função de um deputado estadual para mim é legislar e fiscalizar a ação do Executivo na aplicação do orçamento público. Orçamento é todo o dinheiro que nós pagamos de impostos para o governo aplicar na melhoria da vida que a gente leva. O orçamento não é dinheiro público, porque dinheiro público não existe. O que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos, que somos todos nós. Então, a primeira função de um deputado é legislar. Ele é legislador. Ele integra o legislativo. O que é o legislativo? O que são as leis? As leis é uma combinação da sociedade para dirimir dúvidas no relacionamento entre todos que a compõem, a sociedade, para evitar que a gente tenha que voltar para as cavernas com tacape nas costas, agarrar a mulher pelo cabelo, sabe? E vá dar tacapetada na cabeça do outro, quer dizer. E aí a lei chega e fala assim, não é assim, você não pode fazer tal coisa, sob pena de tomar uma multa ou de ser um crime, você ser condenado a tantos meses de prisão. Lei é para isso, é para fazer com que a sociedade consiga conviver. Particularmente, não se assuste, eu sou contrário à lei. Eu não acho que o mundo deveria se guiar pelas leis. O que tem além da lei para isso? Tem a ética. O que é a ética? Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Então é a mesma coisa, a mesma situação que te leva obrigatoriamente a fazer uma lei, porque ninguém obedece se não for obrigado a isso. Se você não fosse obrigado, mas obedecesse, seria ético. Compreende? É o contrário de lei. Ética é o contrário de lei. Lei é todo mundo obrigado a fazer isso. Você não pode bater na mesa como eu bati. Então você coloca devagarinho. Porque se você bater na mesa mais forte com a caneca, você vai ser multado. E aí ninguém bate com a caneca na mesa. Agora, caramba, se eu posso colocar a caneca suavemente na mesa, mesmo não sendo obrigado, se eu quisesse bater, eu poderia bater, eu não seria sido obrigado a colocar a caneca na mesa suavemente. Mas se eu percebo que colocar a caneca suavemente na mesa vai preservar a porcelana, não vai quebrar a caneca, não vai fazer um barulho para machucar o ouvido do meu amigo, ou seja, é uma atitude ética. Colocar, mesmo que eu não seja obrigado a fazer isso, nunca vai precisar ter uma lei que me proíba bater a caneca na mesa. Você não pode andar mais que 80 por hora onde tem uma placa escrito 80 km por hora. Precisaria de uma lei. Se você observa que está lá 80 por hora, é uma orientação do trânsito.
Você não é obrigado, você pode andar 100, 150 se você quiser, mas você sabe que obedecer aquilo que está te orientando ali é bom, é justo, coloca o interesse coletivo sobre o individual, então você faz aquilo sem precisar ser obrigado a fazer. Não precisa de uma lei para isso, ou melhor, não precisaria de uma lei para isso. Você andaria menos de 80, preservando a sua segurança, porque a estrada não te oferece muito mais condições de passar de 80, porque o teu carro é velhinho, por um monte de motivos. E porque andar a 80 é o que me convém, é o que vai fazer com que eu preserve a minha segurança e a segurança do próximo. Então por que preciso uma lei que me multe se eu passar de 80? Poxa, Mari, mas não dá, a vida não é assim. Eu sei que eu também gostaria que fosse assim, mas não é. Então tá, vou voltar a dizer. Legislar é a primeira função de um legislador, de alguém que foi eleito ou para vereador, ou para deputado estadual, federal ou senador. Legislar. Portanto, para mim, legislar não é produzir um caminhão de leis. O melhor deputado é aquele que produziu o maior número de leis. Não é. O melhor deputado é aquele que produziu as leis que não tem outro jeito, que obrigatoriamente tem que existir, porque senão as pessoas não vão fazer aquilo. E obrigatoriamente, o melhor deputado também é aquele que barrou um monte de leis esdrúxulas que foram produzidas pelos outros deputados. E ele consegue mostrar para o deputado, pelo amor de Deus, não precisa essa lei. Por que, por exemplo, tem uma lei chamada Lei das Mochilas. Ela foi aprovada na Assembleia Legislativa há uns 10 anos. Nenhuma criança poderá transportar da sua mochila escolar mais do que 15% do seu peso corporal em livros. A intenção do legislador é maravilhosa. Por quê? Inclusive ele era pediatra e era deputado estadual. Porque ele percebeu que as crianças começavam a transportar muito peso na mochila escolar e tinham problemas de coluna quando faziam 14, 15, 16 anos, escoliose, lordose, cifose e tal. Então ele fez uma lei. Poxa, excelente. Agora, primeiro, ele não colocou punição nessa lei. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Tudo bem, você é obrigado a transportar, mas se você não transportar menos de 15% na mochila do seu filho e ele transportar uma mochila pesada, o que vai acontecer? Nada. Então é uma lei inócua. Não, mas a minha intenção não era punir ninguém. A minha intenção era... A tua intenção era educar as pessoas, era chamar a atenção para a importância que é você revisar a mochila do seu filho. Tudo isso, eu sei, o senhor é pediatra, eu sei, eu sou professor de educação física, eu fui entrevistá-lo. No dia seguinte é que sancionaram a lei. A lei não tem punição. E, segundo lugar, como é que o senhor vai pôr... Desculpe, senhores. Como é que o senhor vai pôr essa lei em vigor? Como assim? Instituto Estadual de Educação. Tem 3 mil alunos por turno. Toda manhã o senhor vai colocar 2 balancinhas na entrada do colégio, forma aquela fila pela Mauro Ramos aqui, 3 mil alunos. Põe a tua mochila aqui, guri, agora sobe na outra aqui. Faz uma regrinha de 3 simples, ou pega uma máquina de somar que é mais rápida e tal. A tua mochila está mais pesada do que 15%. Você pode esperar ali. Não, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos punir quem? Teu pai, a professora que deu o livro, teu pai, ou você que é um capeta que levou mais peso do que deveria e tal. Não, você tá legal, você tá com menos de 15%, pode entrar. Quer dizer, e aí termina, quando terminar de chegar o 3 mil lá, já terminou a aula. Já começa o turno seguinte. Como é que o senhor vai pôr como é que o senhor vai colocar em prática uma lei como essa, por exemplo? Então, tem que pensar muito antes de fazer uma lei, porque eu sei que a sua intenção é maravilhosa. Se o senhor pega o tempo que se gastou, o dinheiro que se gastou para produzir essa lei, que foi sancionada por um governador de estado, e que virou lei, mas não pune ninguém, portanto, cumpre quem bem quer. Se o senhor pega esse dinheiro e aplica numa campanha esclarecendo a população, procure não deixar o seu filho levar muito peso na mochila. Se ele não vai ter aula de matemática hoje, tira o livro de matemática da mochila. Peça para a direção do colégio onde ele estuda fazer uns armários em cada uma das salas de aula e dar uma chave para o aluninho ter o armarinho dele em que ele possa deixar. Como tem nos Estados Unidos, nos outros países, a maior parte dos colégios tem
Tem armários no próprio corredor das escolas. Pronto, aí sim, vamos lá. E não precisa de lei para isso também. Era só orientar a própria Secretaria da Educação. Baixa uma resolução. Pronto. Ou seja, produção de leis não significa que o seu deputado é o melhor do mundo. Preste atenção nisso. Segundo, qual é a segunda função de um deputado? É fiscalizar a aplicação do orçamento pelo Executivo. De repente apareceu uma tal de emenda parlamentar, em 2014 mais ou menos. Eles extinguiram o mensalão, que era uma forma de cooptação. Os deputados recebiam uma grana por mês para distribuir, ninguém sabia direito de onde vinha o dinheiro nem para onde ia. E aí você já viu. Acabaram com o mensalão, os deputados tiveram que encontrar uma forma de receber algum dinheiro para distribuir da forma que eles bem entendessem. E foram criadas as emendas parlamentares, que se transformaram em impositivas depois, porque a presidente, que era a Dilma, pagava só as emendas que interessavam politicamente a ela ou ao governo. Então tá, uma emenda da Constituição, produziu-se a ideia de emendas impositivas, que são emendas à LOA, Lei Orçamentária Anual, que o presidente, o governador, o prefeito não podem vetar. Elas são impositivas, portanto, são impostas pelo legislador ao executivo. Ele tem que pagar no ano seguinte. Muito bem, eu fiz sempre uma crítica muito severa a isso. Eu não acho que seja função de um deputado pegar dinheiro do orçamento e sair por aí distribuindo. E ainda por cima, dizendo que ele teve uma luta incrível para conseguir recursos para trazer para o seu município, caro prefeito, para essa ambulância que eu estou doando aqui. Até mesmo se tornando um jogo político, né? Completamente é um jogo político. O dinheiro vem, mexa-se ou não o deputado, vai para o gabinete dele todos os anos. Hoje, em Santa Catarina, aproximadamente 18 milhões de reais entram no gabinete de um deputado por ano de mandato. São 4 anos de mandato. Portanto, 72 milhões aproximadamente, fora outras emendas que são também distribuídas, só de emendas impositivas, e o deputado sai por aí distribuindo as emendas. Eu sempre fui contrário a emendas impositivas, e aí eu entro na Assembleia, cai no meu colo 12 milhões e 500 no primeiro ano e eu tinha que distribuir. E agora? Como é que você vai ser coerente com os princípios e valores que te fizeram criticar as emendas lá atrás? Muito bem, peguei, eu vou devolver, não vou, porque senão vai ser diluído entre os demais deputados e não adiantou nada, eu não chamei a atenção de ninguém. Vou fazer o que eu acho que é melhor. Dividi o estado em 6 regiões, levantei o IDH de cada uma delas, fiz uma relação da região mais pobre até a região mais rica, fiz uma regra de 3 invertida com os 12 milhões e meio que era, hoje são 18. A região mais pobre foi a que recebeu o maior percentual desse recurso. Dividi em 6 regiões e lancei um edital válido para 6 regiões, pedindo projetos de prefeituras, de instituições da rede pública estadual e de ONGs, organizações não governamentais sem fins lucrativos, as APAES, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Associação dos Autistas, sindicatos, enfim, Associação do Futebol, enfim, que fossem ONGs organizadas e que poderiam apresentar projetos até de 100 mil reais para cima. 100 mil reais é a menor emenda que um deputado pode conceder. O terceiro edital do nosso gabinete, que é o único gabinete do Brasil inteiro das Assembleias Legislativas que não distribui emendas, não faz barganha com emendas, que distribui as emendas por um edital, recebendo projetos. Nós recebemos, dos 2 primeiros editais, primeiro ano e segundo ano, mais de 850 projetos de todo o estado. Conseguimos contemplar aproximadamente 120, com 18 mais 12, são com 30 milhões aproximadamente. Abrimos o terceiro edital, que está em andamento até o dia 7 de setembro. Quem nos assiste nesse momento, se tem uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, que está organizadinha, que tem os documentos, que tem SEBAS, que tem as certidões, pode entrar em deputadomariomota.com.br, deputadomariomota.com.br, deputado Mário Mota, Mota com 2 T's,
e vai encontrar o Manual das Emendas Participativas, que nós só trocamos o nome. Você vai ler tudo o que está ali explicando como é que funcionam as emendas impositivas, quem pode participar do edital, o quanto pode proporcionar, o que pode comprar com o dinheiro, 100 mil para cima. Se tiver qualquer projeto, 5, 6, 10 projetos, inscreva separadamente cada um dos projetos nas áreas da educação e cultura, saúde, segurança pública, infraestrutura e assistência social. Até o dia 7 de setembro, qualquer projeto inscrito ali está concorrendo e pode conquistar uma emenda impositiva do nosso gabinete. Dia 7 de setembro termina a inscrição e nós começamos a avaliação. E no dia 2 de outubro a gente apresenta a relação dos projetos que conquistaram emendas nesse terceiro ano de edital. Como eu disse, nos 2 primeiros anos foram mais de 850 projetos e pelo menos 120 deles foram aprovados. Isso, com o passar do tempo, acaba estimulando políticos justos que também não acreditam, não achem certo a forma da distribuição dos recursos públicos atualmente a estarem adotando esse sistema, né? É a minha esperança, eu te confesso. Por isso eu me expus do primeiro dia até esse momento a dizer em todas as entrevistas que eu concedi exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo agora para o teu público ouvinte. Eu espero, de algum modo, estar mexendo, pelo menos, com a cabeça das pessoas. E você acha que, talvez, esse jogo político de distribuição fraudulenta, vamos dizer assim, dos recursos públicos, talvez seja uma das maiores decepções do Mário Mota na nossa política? Ou existem outras decepções? Se você nunca vai me ouvir, desculpe, não estou te corrigindo, mas essa expressão que você usou, eu não uso. Distribuição fraudulenta. Eu vou dizer, inclusive, que infelizmente ela é legalizada. Tem uma lei que define. E normalmente a legislação é muito cumprida pelos demais deputados. Muitos deles faz uma distribuição digna, coerente, com a melhor das boas intenções, sabendo que está aplicando o dinheiro num projeto que é muito importante para aquela comunidade. A maioria deve fazer desse jeito. Eu não estou de forma alguma criticando, respeito profundamente cada maneira que os demais deputados encontram para distribuir as emendas. Eu sou contrário pelo princípio das emendas lá atrás que eu te falei. E por ela ofertar a qualquer pessoa da sociedade todo o direito de desconfiar como você desconfiou. Compreende? O direito à desconfiança está aberto. Qualquer pessoa pode achar que mesmo fazendo um edital eu possa estar manipulando as emendas. Não fosse o mais transparente possível. Entrou no nosso site e encontra inclusive as emendas que foram concedidas nos 2 primeiros anos e as que não conseguiram ser contempladas. Estão ali. Tem projetos excelentes, inclusive eu ofereço para os demais deputados de vez em quando. Está com dificuldade para aplicar os 18 milhões? Vai lá no nosso site que tem emendas, tem belos projetos ali que vocês poderão contemplar. E tem deputado que manda aplicar, diz, olha, eu não tenho dinheiro para te dar mais, mas vai lá, inscreve no edital do Mário Mota que você corre o risco de ser contemplado. Então, eu digo o seguinte, a minha esperança é que num determinado momento histórico se perceba que não deveria ser essa a principal função de um deputado, como não é. E que nós tenhamos algum tipo de encaminhamento, porque hoje, vamos supor que eu colocasse na discussão uma lei propondo a extinção das emendas, seria 39-1, eu não tenho, ou talvez 38-2, por exemplo, de deputados que se sabem exatamente que não deveria. Aí chegou alguém para mim e falou assim, esse negócio de edital que você fez aí, cara, você está ferrado, isso não dá voto. Aí a minha pergunta, que legal, então você entendeu por que eu fiz o edital. Na sua cabeça, então, emenda é para dar voto, é isso? Tá certo isso? 4 anos, um deputado tem 4 anos de mandato para fazer política e para distribuir 72 milhões. É para dar voto, então. É assim que você pensa. Quer dizer, sabe, sim. O argumento cai por terra na hora.
não pode ser pensando nessa hipótese de que as emendas são para dar voto. Assim como o edital também não é para dar voto. Quem tiver que votar no deputado Mário Mota numa possível reeleição, que vote não pelas emendas que eu dei ou que eu deixei de dar, mas pelas posições que eu tomei e tomo. Sim. Por isso que eu disse que os meus votos foram basicamente orgânicos. Eu não troquei basicamente nada com as pessoas, a não ser me comprometer em levar para a Assembleia meus princípios e valores. E é isso que eu continuo ofertando. Muito bom. Tem alguma outra ação de destaque do deputado Mário Mota nessa legislatura que você acha que mereça um destaque? Eu tô atento aqui com os senhores. Eu produzi pelo menos 5 leis aproximadamente nesses 2 anos. 3 delas que me causam muito orgulho, e eu lamento ter que produzi-las por aquilo que eu já disse anteriormente, mas elas não causam prejuízo se forem cumpridas. Uma delas é a seguinte: é priorizar no SUS a fisioterapia de mulheres mastectomizadas. O que significa isso? Tem muito a ver com a minha formação de educação física. Uma mulher que tem um câncer nos seios vai ter que tirar os seios. Não há mais o que fazer, ele já se espalhou. Para que ela faça a mastectomização, que é a retirada do seio e do câncer, ela tem que se preparar antecipadamente, porque são retirados junto com os seios, além de um peso de um lado, ou às vezes dos 2 lados do corpo, também grande parte da musculatura que dá o equilíbrio corporal para as mulheres. E elas passam a sofrer de muitas dores de coluna, de muitas dores musculares. Elas não conseguem muitas vezes levantar o braço mais do que conseguiam anteriormente. Então elas precisam preparar-se para a cirurgia. Elas deveriam começar a fazer fisioterapia antes da cirurgia. E hoje, infelizmente, muitas mulheres não conseguem fazer as fisioterapias nem depois de operada. Então nós colocamos... Seria uma resolução da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, bastaria, não precisaria ser uma lei. Mas, infelizmente, precisou ser uma lei que diz que, no SUS, toda mulher mastectomizada é prioridade na fisioterapia. E as mulheres têm que pegar essa lei, colocar embaixo do braço e guardar, porque se um dia tiver que passar pela mastectomização, eu lamento, eu torço para que isso não aconteça, elas têm direito à fisioterapia por antecipação e depois disso. Fiz uma lei logo no começo que tentava desburocratizar a vida das pessoas. Por exemplo, você vai a uma repartição pública e você não tem o xerox do documento que você vai entregar. Ou você tem um xerox, mas ele não está autenticado. O que você é obrigado a fazer, era obrigado a fazer até então, até que essa lei foi sancionada? Você tinha que ir lá, o cara pega, olha e fala assim, pô, eu estou vendo que o teu documento original está aqui, eu estou vendo que está tudo igualzinho e tal, só que não está autenticado. Você vai no cartório, por favor, autentique e traz de volta. Poxa vida, um servidor público recebendo de você o teu documento original e um xerox, ou pegando o teu documento original, levando ele na máquina, xerocando para você. Aqui eu tenho o original e o servidor público acabou de tirar o xerox. O que ele pode e deve fazer como servidor público? Ele tira a caneta do bolso e escrever: conferido com o original. Eu sou um servidor público da repartição tal e fui eu quem garante que esse xerox é igual ao original, porque fui eu que tirei, caramba. Então você não precisa mais ir num cartório para autenticar para depois ir lá. Segundo, você leva a tua certidão, você leva tua carteira nacional de habilitação, que tem a tua foto, que te identifica. Você não levou a tua certidão de nascimento para fazer alguma coisa. Não posso te atender porque você não nasceu ainda. Você tem que provar que você... Que isso? Por que eu preciso da certidão de nascimento se eu tenho a minha carteira de identidade ou a carteira nacional de habilitação na mão? Não, senhor. Você não precisa mais hoje apresentar a tua carteira, tua certidão de nascimento.
Porque muitas vezes você é obrigado a ligar para o cartório onde você nasceu e pedir uma certidão pagando 30, 40, 50 reais numa certidão nova, sendo que a certidão de casamento não pode valer mais que 6 meses por uma lei. Tem uma lei que diz que uma certidão de casamento não vale mais que 6 meses. Então você tirou uma... Por exemplo, eu casei em Tupã. Então volta e meia eu ligo para lá. Amanhã, meu irmão de Tupã, meu amigo, por favor, vai lá no cartório, tira para mim uma certidão de casamento, põe no Sedex e me manda, porque ele paga mais barato. Lá ele põe no Sedex e manda. Se eu pedir pelo cartório 24 horas, DDD, eu vou pagar quase 3 vezes mais. Mas também é uma opção que você tem. Agora, por que a certidão de casamento precisa ter... Não, é porque hoje em dia marido e mulher se desfazem um casamento a cada momento. Ora, pera um pouquinho. Se eu usar uma certidão de casamento e não estiver mais casado e ainda não averbeia o divórcio, a separação, eu sou preso por estar usando um documento falso. Como é que a gente chama isso? Quando você faz uso de um documento... É um estelionato. Na verdade tem um outro nome jurídico, mas ele não deixa de ser um estelionato. Você está usando um documento que está lá casado com fulano de tal e você não é mais. Ora, em qualquer circunstância, se eu pedir uma certidão nova e me separar no dia seguinte que chegou a certidão, o documento já tá furado já, então não vai representar. Por isso é que a gente precisa se preocupar muito com a confiabilidade com que a sociedade tem que se tratar e ser tratada. Tem algumas leis nesse sentido, mas o que mais eu fiz, e me orgulho disso, foi ter feito pedidos de informação para secretarias importantes, especialmente educação e saúde. Muito bom. Eu acho que o instrumento mais importante de um deputado estadual chama-se pedidos de informação. Nós pedimos, por exemplo, logo que eu assumi, fiz 2 pedidos de informação para a Secretaria da Educação. Primeiro, quantas escolas nós temos no estado, que são da rede pública estadual, e quantas delas têm a escritura do terreno, o alvará de construção, o alvará da vigilância sanitária e o alvará do Corpo de Bombeiros. Sabe quantas unidades escolares tinha em 1.049 existentes no estado? Quantas tinha esses 4 documentos? Tem ideia? Não. 17. Em 1049, só 17 escolas tinham todos os documentos que são exigidos para você, para mim e para qualquer cidadão para montar uma quitanda ali na esquina. Se você não tiver esses 4 documentos, não te é permitido começar a funcionar. E, no entanto, a imensa maioria das nossas escolas estaduais não tinham esses documentos. Imediatamente fomos ao secretário, recebemos a informação, cruzamos os dados, é importante. Dados são muito importantes. Se você conseguir cruzá-los ainda, você produz muito mais conhecimento. E é o que a gente faz. Muito bom. Levamos para o secretário e mostramos para ele, o senhor só tem 17 escolas regularizadas no estado. Meu Deus do céu, mas está me cobrando isso? Não, o senhor acabou de tomar posse junto comigo. O senhor está recebendo essa herança. Mas eu estou lhe mostrando que o senhor praticamente não tem tempo aqui de fazer esse tipo de pesquisa. O senhor vai ter que organizar uma equipe em cada UCRE para ir atrás dos documentos. Muito bom. Segundo ano, pedimos a ele novamente quantas escolas tem. 44 já tinham todos os documentos no segundo ano de mandato. 825 escolas estavam em regularização, ou seja, provavelmente agora, no começo desse ano, quando pedimos novamente, que a gente pede a informação atualizada e ele tem 30 dias para te oferecer. Qualquer pergunta feita para qualquer secretário ou autoridade pública, a autoridade ou o secretário tem 30 dias para responder o pedido de informações de um deputado. Como eu disse, para mim é o principal instrumento de um mandato popular. Nós certamente teremos muito mais escolas já regularizadas. Da mesma forma, pedimos informações sobre obras nas escolas. Muito bom. Você não imagina o que saiu. Muito bom, deputado. Já encerrando aqui o nosso
trabalho. A produção aí avisou que o nosso horário já tá esgotando. Gostaria de perguntar, gostou do nosso programa? Eu gostei, sim. Gostei, achei Bom, você me manteve absolutamente à vontade para falar tudo o que eu gostaria de ouvir. E eu acho que esse é o segredo. Se eu, de algum modo, posso atender a uma indagação que já foi ou não feita anteriormente, e poder me expressar da forma como eu me expressei aqui, com toda a liberdade possível, com todo o tempo, sem atropelo, eu sou muito grato. Eu tenho que ser grato efetivamente e me colocar sempre à disposição enquanto eu puder ser útil. Se quiser mandar um recado para a população aí que nos assiste, que acompanha o trabalho do deputado Mário Mota, fica à vontade. O Nietzsche tem uma frase que diz que o pior analfabeto é um analfabeto político. Ele bate no peito e diz com alegria que não gosta de política, que detesta política e políticos. Mal sabe, essa frase é do Nietzsche, mal sabe o pobretão que é da política e das decisões dos políticos que sai o preço da farinha, do arroz, do peixe, do sapato, e principalmente a grana que sustenta os lacaios das empresas nacionais e multinacionais. Isso tudo quem escreveu foi o Nietzsche. E que certamente faz com que nós tenhamos decisões políticas mandando na nossa existência. Todas as decisões que mandam na sociedade são frutos de decisões políticas. Portanto, não fuja da política. Se você não conseguir, numa lista de 150, 200 candidatos, encontrar alguém que te complete, que você reconheça como bom, se candidate. Está na hora de você se candidatar. Não dá para você reclamar, você não tem esse direito depois, se você fugir da política. Acredite nisso. Se você não se predispor a escolher o seu candidato, dizer a ele que você votou nele e espera dele a melhor forma de atuação possível, fica difícil. Muito obrigado, carinhosamente, aos 56.363 que não fugiram da política e foram votar no meu nome na primeira eleição que eu participei. E se tiver que votar novamente, por favor, que seja pela consciência, pelos princípios e valores, que não seja por emendas, por exemplo. Show de bola. Gostaria de agradecer a presença do deputado estadual Mário Mota aqui no nosso programa. Falo novamente que é uma honra ter o senhor aqui conosco. Foi um papo muito proveitoso, foi muito importante para nós aqui. O senhor também foi muito importante, me perguntando, tá? O senhor também. Muito obrigado. Cadê o senhor? Deus abençoe, né? Que Deus nos proteja, meu amigo. Puxa. O resto de mandato do deputado Mário Mota, Muito que obrigado. Se a população, né, que acreditou no teu trabalho e quer continuar te acompanhando, talvez numa reeleição vá te colocar novamente ali na Assembleia Legislativa. E eu acredito e espero isso. Porque eu fiquei, como eu posso dizer, encantado. Poxa. Com o deputado Mário Mota aqui, com as suas atuações. É um cara que, na minha visão, ouvindo, foge daquela política tradicional. Então isso é muito importante, é disso que o nosso país precisa. Muito obrigado. Mais uma vez, Edson, muito obrigado. Puxa vida, você falou algo agora que me puxou na mente aqui. Não dá para fugir da política tradicional, sabe? Você tem que conviver com ela. E talvez, você me perguntou qual é a dificuldade, agora que eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Talvez o mais difícil seja isso. Você respeitar a política tradicional, principalmente respeitar é a palavra-chave. Tem muita coisa na política tradicional que eu não concordo, que eu acho que não é o correto, mas eu ainda tenho que respeitar. Por quê? Porque é a política tradicional. Mas nada me impede de fazer do meu jeito,
respeitando a forma como é feita na política tradicional. E desde que eu tenha bons argumentos para justificar a minha atitude. Show de bola. Muito obrigado. Um abraço. Pessoal, finalizamos o 9º episódio do Resenha e Política Podcast. Hoje podemos conversar e conhecer um pouco mais da história de vida pessoal, profissional e política do deputado Mário Mota. Se você gostou desse programa, quer continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, @resenhapoliticast, e fique ligado em cada novo detalhe que nós iremos compartilhar no nosso perfil. Valeu? Valeu não. Oferecimento... Blumenau Multimarcas, Aí, Serra Fina Marcenaria, Retífica de Motores Apiúna, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc, Café e Restaurante e Storm Energy Drink. tá vendo? É isso aí. Um abraço. Tudo de bom, viu? Obrigado.